Olá, meus amigos, boa noite. 19 horas, estamos aqui com mais um Compartilhando Ideias. E hoje, nossa convidada fez questão de estar presente aqui no estúdio. Doutora Monique veio compartilhar o seu conhecimento num assunto muito sensível a toda a região. Serviços públicos, normalmente, é o que é a função do Estado, é a função do poder público. Qual é o papel do poder público? Não é simplesmente existir para cobrar tributo, para cobrar imposto. Ele também tem uma contrapartida com toda essa tributo, com todas essas modais de tributos que ele nos cobra, eles têm que nos devolver a nível de serviço público. Quando esse serviço público não é corretamente prestado, gera para o indivíduo o dever de indenizar. Então, a gente vai entender isso. Mas mais do que isso, como regularizar esse serviço? Primeiro é a sociedade conhecendo. Então, eu vou chamar para que todos vocês, entrou na live, já sabe, vai lá, compartilha, mande para outras pessoas, porque é muito importante o tema que nós vamos entrar aqui, e é importante que todo cidadão tenha conhecimento do seu direito. O direito ele não se ativa sozinho. É importante que alguém que o tenha se manifeste, cobre, exige, para que isso seja regularizado. Então, a gente vai começar a nossa fala aqui, desejando boa noite a todo mundo, agradecendo a doutora Monique, que tomou seu tempo ali muito agarrada, muito ocupada, mas veio prestigiar o Compartilhando Ideias e veio compartilhar seu conhecimento com a gente. Boa noite, tá, doutora Monique? Boa noite a todos. Realmente, eu conheço o Marcos há bastante tempo já, né, Marcos? Sim. O nosso escritório tem uma atuação aqui, o escritório da doutora Priscila Duarte, tem uma atuação aqui na região leste desde 2007. Nós somos conhecidas aqui desde 2007, com uma ação antigamente que era sobre a cobrança do esgoto, né? Sim. E mais recente, agora a partir de 2019, tem sido muito intensificado as ações, as demandas com relação à falta d'água na região leste aqui, né? Então, quer dizer, isso já vem recorrente, não é desse ano, não é do Natal do ano passado, isso daí já vem há pelo menos um tempo aí, né? Que a região leste está abandonada com relação a isso. É verdade. Agora, gente, assiste, por favor, compartilhe, mande para as pessoas, para que as pessoas tenham acesso ao seu direito. E aí, gente, eu quero dar aqui, primeiro, boa noite para algumas pessoas, para o Cláudio Alves, muito bem-vindo, a Tina também, boa noite também, já sabe, a gente recebeu o compartilho. Vou cumprimentar aqui a Ivanete, seja bem-vindo também, Ivanete, é importante essa discussão. Eu vou cumprimentar aqui também, que está aqui presente com a gente aqui, a Dani Vilas Boas. Entendeu? É um prazer estar com você, que é uma grande liderança, sempre atuando, sempre reivindicando. Então, é um prazer estar aqui com a gente no Compartilhando Ideias. E aí eu vou, passando esse momento, a gente entrar diretamente no assunto, que é muito relevante. Doutora Monique, o que a gente pode falar sobre o direito à água? Então, eu vou começar um beabá para que as pessoas consigam entender direitinho. Gente, eu vou pedir desculpa para vocês, eu vou desligar o ventilador aqui para não atrapalhar o eco. O estúdio aqui, a gente já está voltando. E aí, prontinho, a gente voltou. E aí, enfim, começando o beabá, vamos falar de serviço público. Então, a respeito primeiro da Lei Mater, né? Vamos colocar assim como a Constituição. A Constituição, ela abrange várias leis e na Constituição ela vai tratar a respeito justamente sobre os serviços públicos, de quem é o dever de fazer o quê, quem tem a obrigação, né? Então, aqui no artigo 175 da Constituição, ele fala sobre a concessão e permissão da prestação de serviços públicos, né? E o que seria, assim, esses serviços públicos? Seriam os serviços essenciais, né? O que vem a ser serviços essenciais, né?
são todas as atividades que precisam ser mantidas e garantidas para a população. Tem que ser mantida, gente, e garantida, né? Então, assim, um exemplo, a água, né? A energia elétrica, gás, telefonia, transporte público, hospitais, né? Postinho de saúde, tudo isso tem que ser garantido para a sociedade, para a população, né? Então, esses são chamados serviços essenciais, né? Gente, olha só para complementar essa fala dela, serviço essencial é aquele considerado o indispensável à sobrevivência humana na vida moderna. Então, você que mora, por exemplo, na cidade, não há uma hipótese aceitável de você conviver sem ter esse mínimo conjunto de direitos. Então, que a gente tenha assim, essa compreensão que é algo que nos toca a nível da nossa dignidade. Então, é um direito que é inadmissível não se ter. Mas prossiga, doutora. Então, nós temos também como serviço adequado, né? Porque não é só colocar a prestação, não é só colocar a água ali, mas tem que ter um serviço adequado. Então, o que é um serviço adequado? É aquele que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, né? Eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na prestação e modicidade das tarifas. Então, eu pergunto para vocês, existe aqui, né, uma regularidade, uma continuidade na prestação de serviço, de fornecimento de água, né? Essa água, ela é de forma assim limpa, potável, né? Existe uma segurança em você tomar essa água hoje aqui no bairro, né? E aí? O que vocês acham? Está sendo adequado o serviço prestado para a população aqui da região leste? Bom, gente, é uma pergunta assim, vocês podem ficar à vontade para fazer comentários. Já tem gente aí se manifestando quanto à qualidade da água. E eu queria que vocês assim tivessem muita consciência do seguinte. Há pouco tempo atrás aqui, nós tivemos uma intoxicação coletiva de uma rua inteira. E isso poderia ter gerado óbito e sem nenhuma força de exagero. Se as pessoas já tivessem uma comorbidade diferente, que inspirasse maiores cuidados e tivesse nesse quadro de pessoas que foram intoxicadas, ela poderia certamente ter um grande problema. As pessoas que estão com quadro infeccioso, as pessoas que estão dentro das suas residências com algum processo de infecção, inflamação, que precisam também de muita hidratação, às vezes ela reduz essa capacidade até de higienização, por conta da ausência da água. E o ECA, você vai lá na Lei 8.069, ele fala a forma, por exemplo, que você tem que tratar a criança, não é isso? Exatamente. Nós estamos aqui falando sobre higiene, né? Saúde. Sim. Então, por exemplo, existem, como o Marcos falou, existe uma rua aqui que todo mundo ficou doente, né? A água não estava boa, não estava em boas condições. Então, essa falta de água potável, né? Ela pode trazer febre, cólera, hepatite infecciosa, né? Várias infecções. E na pele também, gente, nos olhos, essa água suja, né, maltratada, também pode trazer doenças. Mas a gente volta a falar aqui, por exemplo, você me tocou um assunto importante. Eu tenho 2 clientes recentes aqui na região que são acamados, né? E totalmente acamados. E como é que essa família está fazendo justamente para manter a higiene dessas pessoas? Porque tem que trocar roupa de cama, tem que trocar roupa, tem que dar banho porque usam fralda. Como isso está sendo nessa família, né? Sim. Olha o transtorno. E você falou sobre o ECA também, ele fala que para você hoje mandar, os pais têm obrigações, né? Com as crianças. Então fala que você tem que mandar o seu filho limpo para a escola, de banho tomado, com roupa limpa, né?
Como que a criança vai para a escola nessa situação? E a escola aqui do bairro, será que ela está sendo também higienizada de forma correta, né? O Covid, ele não acabou ainda, né? A gente ainda tem Covid por aí. E sem higiene, cadê a água para lavar as mãos se está faltando? Para higienizar os banheiros, né? As salas de aula. Como está sendo essa situação? Sim. E aí é importante essa consciência, porque às vezes eu falo assim, não é comigo. Ou eu consegui suprir água de alguma forma. Não. Mas existem pessoas que vão ter problema grave. E aí é uma questão de empatia mesmo coletiva. Não se pode abrir mão de um direito tão sagrado, tão relevante, que faz tanta diferença na vida das pessoas, como o direito à água. Exato. E nós não estamos falando só de obrigações do poder público, não, do fornecedor. Os consumidores, os usuários, eles também têm obrigações, né? Por exemplo, a obrigação de, por exemplo, levar ao conhecimento do poder público e da concessionária alguma irregularidade, né? Que eles não estão tendo conhecimento. Por exemplo, a falta de água. Não basta a gente simplesmente vir aqui no Facebook ou em WhatsApp com os colegas e falar, tá faltando água. Não, como é feita essa reclamação? A gente tem que levar ao poder público que tá faltando água. Então a gente precisa ligar para lá, né? Por exemplo, aqui na região é o SAI de Barra Mansa. A gente precisa ligar para o SAI de Barra Mansa e falar, olha, tá faltando água. E como que você vai se precaver lá na frente para poder pedir uma indenização? Você vai pedir, vai ligar para lá e vai pedir o quê? O protocolo do seu atendimento. Sim. Você vai provar que você reclamou que você tá faltando água na sua casa, né? Você tem que ter uma contrapartida, você tem que ter uma prova de que você ligou para lá e que realmente aquele dia estava faltando água. Então você também, o usuário, ele também tem algumas obrigações, né? Que é avisar ao poder público que está faltando. Bom, gente, então olha só, vamos só voltar para ficar bem metodologicamente explicado e aí você entenda. Primeiro, nós estamos até começando pela obrigação do consumidor. Com quem é consumidor nessa relação? Todos nós que usamos a água dentro de um imóvel, dentro de uma residência. Pode ser eu, qualquer semelhante, qualquer parente, enfim, bastou residir e necessitar desse serviço, já está sendo considerado consumidor, já está enquadrado nessa categoria. E aí, gente, olha só, é importante dizer o seguinte, quando um direito não é, assim, vamos dizer, naturalmente nos ofertado, ou a nossa dignidade garantida, é importante que que a comunidade, de certa forma, reage e fala assim, olha, eu não abro mão do meu direito, eu não aceito ser violentado no meu direito, eu não aceito ser lesado, quero cobrar. Existem várias formas. Uma é da natureza coletiva e outra é da natureza individual. Porque toda vez que o meu direito não é assistido, eu tenho o direito de ser indenizado. Agora, no tocante à água, o que é importante quando a gente se fala de indenização? Primeiro, você precisa informar as autoridades. Eu não tenho dúvida que é uma burocracia injusta, porque a grande verdade é que eles sempre souberam, mas está lá no corpo da lei, a gente tem que se adequar e cumprir. Então, toda vez que você quer reclamar seu direito, você liga ao órgão, no caso da água, é o SAI, você vai lá na conta, vê lá o setor de regulamento, a tal hora, a tal minuto, a gente tem, aqui não tem água. Aí se faltar todo dia, ligue todo dia. Faça um relatório na sua casa e mostre todos os dias o quanto de água falta. Porque o direito é seu. Se você silenciar e se manifestar, e alguém está violentando esse direito. E não tenha dúvida, algumas pessoas é muito lucrativo. Por exemplo, eu que dono de carro-pipa, na cidade de Barra Mansa, não tenho dúvida, está trabalhando muito. Entendeu? Tudo que a gente vê aí é carro-pipa. Agora, super necessidade é para isso que nós pagamos? Não, não é. Então, grave bem, porque essa é uma obrigação sua. Você consumidor, você cidadão, que quer pleitear ou quer modificar a realidade da água, aprenda a ligar toda vez que falte e anote o número do protocolo. Isso mesmo. E agora, sim, a gente falou sobre as responsabilidades, né, obrigações do consumidor, e falando agora sobre a responsabilidade do fornecedor. Realmente, a partir do momento que é causado um dano ao consumidor,
ele tem direito, sim, de ordem moral e patrimonial de ser indenizado, né? Sim. É o que a gente falou. A ordem moral, por exemplo, eu tenho um acamado que está ali, né, vivendo em condições, às vezes, degradantes, porque eu não tenho água para lavar a roupa de cama dele, para dar um ou 2 banhos por dia, ou mais, se precisar, não é verdade? Sim. Então, isso aí já entra no meu... no meu aspecto moral, eu tô sendo lesada aqui, eu tô ficando triste, envergonhada, às vezes chega alguém na minha casa e tá sujo e tá com um mau cheiro, não por falta de higiene, mas por falta da prestação do serviço, né? Então, a partir do momento que isso extrapola, existe sim um dever de indenizar por parte do ente público. Verdade. Olha, gente, quem tiver dúvida, inclusive eu já vou lendo aqui, mas a gente vai passar para o próximo tópico. A gente vai trabalhar pergunta a pergunta aqui, de quem já tem bastante comentário aqui. Vou começar lendo alguns aqui. Jorjão, boa noite. Infelizmente, a nossa luta na região leste, o contraste, a falta há anos. E sim, e aí eu falo para vocês, ano passado, mesmo período, eu estava aqui discutindo o mesmo tema. Mas se a gente deixar para lá, o problema se agrava. E ele tem se agravado. E eu falo o seguinte, vamos a cada dia a mais dar um passo à frente, uma reação a mais, invocar o nosso direito de forma mais consistente para mudar esse quadro. Independente das autoridades reconhecer ou não, nosso direito é cristalino, é claro. O Alexandre, da FAMBAN, da associação lá da FAM, perdão, lá da Associação de São Cristóvão, é um prazer, meu amigo, estar aqui contigo. A Dani, entendeu? É muito bom, já falei aqui. Ronaldo, que indivíduo fantástico, entendeu? O cara tá em todas as lutas. A Nilza também. Essa daqui eu vou fazer bico para ela, porque ela é flamenguista, sabe? Ela fica me zoando, eu não gosto disso. Doutora Priscila está nos assistindo, é um prazer muito grande. Regina, a Ivone, a Anália, o Carlos Souza, obrigado, meu amigo. Alexandrina, a Dona Hélia, a Ivanete. Vamos lá, a Vera Lúcia está fazendo uma constatação. A taxa de esgoto está quase chegando no valor da água. E aqui eu vou fazer uma ressalva para vocês. O escritório delas foi um dos primeiros do estado do Rio de Janeiro a conseguir na justiça, inclusive num momento ali passado, a taxa de esgoto ali, quando não fizesse, fosse retirada da conta. Eles modificaram a lei a ponto de dar um tempo para o poder público se adequar. Então, o Plano Nacional de Águas conseguiu ali criar um plano até 2030, mas era obrigação do poder público pegar aquela taxa que a gente pagou, porque ela tem uma natureza tributária muito específica. A taxa é uma forma de remuneração do serviço público, não é isso, doutora? Estou aprendendo aqui com ela, gente, estou tendo uma aula aqui com ela de direito, mas assim, não tem outra forma de ser... então, ele tem que prestar, eu não posso cobrar por um serviço que eu não presto. E aí se passou anos, se arrecadou milhões e milhões e milhões, e não houve a contraprestação de serviço. Daqui a pouco vai acabar esse período, a gente vai buscar outras formas de cobrar na justiça e invocar esse direito nosso, mas não na forma de indenização, correto, doutor? Isso. Neste primeiro momento. Mas sim, a gente tem que consignar que é um absurdo. Agora, uma coisa é clara, a falta de água, a indenização hoje, a jurisprudência, como que ela se comporta? Então, nós já temos aqui uma súmula, né, a 192 do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que diz que a partir do momento que é cessado o fornecimento, né, e causa dano ao consumidor, é justificável a indenização por parte desse ente, tá? Inclusive, eu gostaria de falar aqui, ainda a respeito da Lei 8.987 de 95, logo quando eu comecei a falar, nós falamos sobre o serviço adequado, né? Sim. E aí a gente fala também, já você tratou aí a respeito da taxa e tudo mais, que tem que ser revertida pro consumo, né, para manutenção. E aí no parágrafo 2º a gente fala assim, a atualidade compreende a modernidade das técnicas, né, do equipamento e das instalações e sua conservação, bem como as melhorias e expansão do serviço. Isso não está acontecendo. A gente vê que não acontece, não tem técnica, não tem expansão, não tem melhoria, modernidade, nada. Sim. Né?
E aí, gente, grave bem. Essa lei que ela está citando é a Lei 8.068, você vai lá no artigo 6º, parágrafo 2º, é isso, doutora? Isso mesmo. Então, e aí, você que está em dúvida, mas se acabar a água um dia... Não... Vamos lá, se vocês forem lá no artigo 22, diz que o serviço público essencial, ele é ininterrupto. Ou seja, o seu hidrômetro ali não pode faltar. A não ser, né? Aí eu abro um adendo aqui, dentro da Lei 8.987, o parágrafo 3º do artigo 6º, ele fala assim que não se caracteriza como descontinuidade do serviço público a interrupção em situação de emergência. Quebrou uma tubulação, né, no bairro próximo, a gente vai ter que fechar a rede para consertar aquilo, mas tem que haver uma notificação para a população de que naquele dia, naquela região, vai ser interrompido o fornecimento de água. Tem que existir essa notificação, tá? Então, em questão de emergência, pode ser interrompido, mas no dia a dia não. Exatamente. E aí, doutor, já tem aqui alguns comentários aqui. E aí, olha só, esse daqui é o mais importante, eu não vou citar nome, a não ser que a pessoa permita. Estou sem água há 3 meses e quando cai na minha caixa, só cai 2 baldes de água. Gente, a solução, uma é justiça e a outra é uma organização coletiva que a gente vai falar no final da live. Fica aí assistindo, compartilhe, manda para o resto da comunidade, que as pessoas têm que saber. É preciso dar um basta nessa situação que é indigna, porque, vou voltar a dizer, é um bem de consumo essencial, pode ser diferença de vida ou morte. E aí, eu particularmente vou falar para vocês, é desagradável demais você receber uma visita na sua casa e não ter a água, e você ficar desesperado, meu Deus, o que eu vou fazer para comer? Eu tenho que ajustar o cardápio, será que a visita... como é que vai fazer para banheiro, para tomar banho? Como é que fica nesse pleno calor, nesse crescimento súbito aí, de aumento de temperatura? E não dá. Onde as pessoas até consomem mais água, tendo em vista, né, o aumento da temperatura. E uma exigência de saúde pública também. Então, gente, olha só, aceitar esse lisão desse direito, de uma certa forma, é uma ausência de empatia da sociedade com a coletividade. Lembrando que algumas pessoas, elas às vezes têm capacidade econômica de conseguir suprir esse problema. Consegue comprar um caminhão-pipa, consegue comprar água potável ali em galão, mas e quem não pode? A gente simplesmente vai fingir que não tem esse direito, sendo que é mais do que inequívoco que a obrigação de serviço público prestar serviço público. Porque qual a existência, qual a finalidade do poder público sem ser essa finalidade? Só cobrar tributo não pode ser a razão e a existência do serviço público. Mas, doutora, no tocante à água, o que a gente pode complementar? Então, voltando a essa nossa ouvinte aí, né? Ela diz que ela está 3 meses sem água. Na verdade, no início da minha fala, eu disse que tem mais de anos que a gente vem aqui e escuta essa reclamação. Há pelo menos, assim, desde 2018, 2019, nesse mesmo período, entre o Natal e dezembro e março, a gente escuta essa mesma reclamação, né? E com um detalhe, a cada vez mais está se agravando, está começando mais cedo e está terminando mais longe o período. E uma faixa maior dos bairros estão ficando sem água. Exato. Então é uma reação muito importante da comunidade, a inadmissibilidade, a não aceitar mais esse absurdo. Hoje, não tenha dúvida, você, autoridade pública, fica à vontade para colocar seu ponto de vista, mas é inaceitável, é inadmissível, não é correto, não é justo que hoje exista falta de água, não exista hoje investimento real, por exemplo, da taxa de esgoto no serviço de esgoto, visto que a gente tem a cidade nossa, ao contrário das demais, mais de 80 ou desabrigado ou desalojado por conta das chuvas. Mas não foi a chuva que causou estrago, porque choveu em todos os lugares. Agora, a nossa cidade tem uma cobertura menor de sistema de drenagem fluvial, e que foi tema da live passada, e aí isso culminou com uma terra mais vulnerável pela falta de serviço público. A falta de serviço público tem gerado muita lesão à nossa comunidade. E aceitar isso passivamente é colocar em risco a dignidade dos moradores. Então não dá mais para aceitar
doa quem doer, a gente não, o objetivo não é esse, mas o objetivo é buscar dar dignidade aos moradores. Buscar solução, né? Sim. Porque há vários anos já vem... E se agravando, a cada ano que vai passando, uma não faixa vai maior de resolve. moradores, uma faixa maior de ruas, uma faixa, um lapso temporal maior da ausência de água, e isso é indigno e inaceitável. O que a gente verifica às vezes é que é mais fácil pagar a indenização do que propriamente dito fazer a obra. Ou, vou voltar a dizer, a gente não pode aceitar, porque eu vou voltar a dizer, entendeu? Tem gente lucrando muito com a indignidade dos moradores, com a falta de água. O que causa dor, insegurança e risco à saúde das pessoas, para outras é extremamente lucrativo, a gente não pode aceitar. E mais uma coisa, né? Muitas das vezes a quantidade, né? As pessoas pedem, vem carro-pipa, nós estamos aqui há 5 dias sem nenhuma gota d'água, porque às vezes, né, mais de uma semana sem nenhuma gota d'água mesmo. E aí mandam um caminhão. Mas o caminhão, ele chega na rua ali de baixo, mas não chega lá no topo do morro. Sim. E aí aquelas pessoas lá do topo do morro não são atendidas porque mandaram um caminhão-pipa só. Não é o suficiente para toda a região, né? Para todas as moradias. E muitas das vezes também o que a gente tem escutado lá no escritório, as reclamações, é que, lógico, o SAI também tem, lógico, o limite dele, mas muitas pessoas não conseguem colocar água na caixa d'água porque são idosos, por exemplo. E aí eles têm que subir no telhado e aquela mangueira parece que é pesada e tem uma força, né, quando a água é liberada, e os idosos não conseguem. Porque essa situação do carro-pipa é inaceitável. Vou dar outro exemplo, que é a realidade comum das famílias. Para você ter renda dentro de casa, você tem que trabalhar. A pessoa que trabalha de manhã e de tarde, e o caminhão passa nesse horário, ela não consegue. Ela não vai ter acesso à água. Aí ela vai chegar em casa. Agora, por que você trabalha? Não é para um mero capricho, não é para um mero prazer. É para compor sua renda, para pagar seus tributos, para pagar os serviços públicos necessários, além da dignidade de comer, beber. Então não se pode aceitar esse quadro sob nenhuma hipótese. E inclusive a gente vai dar alguns caminhos aqui, hora de indenização, e aí eu falo, todos nós temos que fazer, que eu vou voltar a dizer, é um exercício de dignidade, é um exercício da coletividade, é um exercício aí que compõe a dignidade humana nossa e dos nossos vizinhos, mas também algumas ações coletivas. Mas, por favor. Não só a respeito da água, né, do caminhão-pipa e tudo mais, mas tem muitos moradores reclamando para mim, falando assim, eu já não tenho mais dinheiro para comprar a água, né, galão de água, para poder cozinhar e beber água, né? E eu já tive morador daqui e cliente que me mandou vídeo me mostrando, doutora, olha aqui, quando tem água, quando cai água, a minha água é desse jeito. E às vezes a gente não consegue ver, Marcos, você está tomando um banho, abre sua torneira, mas você não consegue ver como que a água está chegando suja. Sabia? Sim. E aí essa minha cliente, ela encheu uma máquina de lavar roupa, falando, eu vou botar minha roupa para lavar. E quando ela se deparou com a cor da água, na mesma hora, no mesmo instante, ela me mandou um vídeo falando, olha aqui a cor da água que tá vindo para mim. E aí parece que ela se deu conta disso porque a máquina de lavar era branca, né? Então, assim, com a água ali dentro, mostrou a sujeira. Sim. Porque a gente às vezes vai tomar um banho e não percebe o que está saindo do chuveiro, não percebe o que está saindo da torneira, né? Muitas das vezes não acontece. Vai ser objeto de discussão amanhã, gente. A gente vai ter uma grande reunião aqui na comunidade, mas já vou adiantar para vocês. Se vocês perceberem a nossa conta de água hoje, que mais uma vez foi aumentada errado, e no final da live a gente vai tocar o porquê que foi aumentado errado, usando índices errados, aumento injusto, e aí tem que ter muita responsabilidade, tá, gente, para falar isso. Você tem que ter exata noção da lei. Mas ela parou de demonstrar a nossa conta de água a faixa de consumo. Se você pegar de 0 a 10, de 10 a 20, que você tem que ter essa clareza ali do serviço prestado, do que você está cobrando, hoje não tem mais na conta de Barra Mansa. É uma violação grave do direito ali do consumidor. E aí, só para vocês terem uma ideia, a natureza da nossa taxa, o valor assim,
Cidades vizinhas que colhem água no mesmo leito de rio, que tem a mesma técnica para empregar e colhimento de água, a gente paga basicamente o dobro desse serviço, sem o serviço. Então, quando a gente fala que a gente chama a sociedade para se levantar e tomar uma postura enérgica quanto a isso, é nesse sentido de falar, ó, não pode aceitar mais, tem que entrar na justiça, tem que cobrar, porque é admissível. Você falou quanto à qualidade da água. Pode vir uma água barrenta, sem qualidade nenhuma, inóspita para beber, por exemplo? Não mesmo. Por quê? Volta à lei 8.987 que fala que o serviço tem que ser adequado, eficaz, satisfazer a segurança, né, das pessoas. Então, uma água barrenta, ela pode trazer doença, como foi dito já aqui na nossa live, que uma rua inteira ficou doente, né? Teve diarreia, vômito, e por conta da água suja. Sim. Eu mesma, Margot, vou falar aqui para vocês, eu moro num bairro aqui próximo. É muito engraçado. A minha casa é Volta Redonda, mas a da minha vizinha de parede e meia comigo é Barra Mansa. Engraçado isso, né? Sim, essa divisa aqui... eu moro na Minerlândia. E um belo fim de semana desse, eu resolvi encher uma piscininha pro meu filho, porque estava muito quente. E quando eu enchi a piscina, até meu filho chegou, meu filho tem 4 anos, meu filho, mamãe, a água tá suja. Eu logo não deixei o menino entrar na água. Mas no dia seguinte, quando a água baixou, né, a sujeira baixou, você via o barro no fundo da piscininha. Então, olha o absurdo. Perigo. Não tem outra palavra. É perigoso a gente deixar uma criança, por exemplo, nessa qualidade de água, que realmente assim tem um grave problema, e se a gente aceitar, vai ficando barato, entendeu? Alguém não vai fazer o serviço corretamente e esse problema vai persistir. Então, gente, vamos voltar a dizer, o serviço tem que ser adequado. Então, se é água potável, tem que ser apta para o consumo, entendeu? Isso. E muitas das vezes você falou aí a respeito da tarifa, né? Que não está mostrando mais o consumo, quanto está custando, tudo direitinho. Muitas pessoas já me perguntaram assim, poxa, mas por que eles não cobram o que efetivamente a gente usa, né? Porque, por exemplo, ali o mínimo é de 0 a 10 metros cúbicos, né? Exato. Com essa falta de água, tem gente que não está recebendo por mês nem 3 metros cúbicos de água. Mas está sendo cobrado o mínimo. Eu lembro que mais ou menos era R$36, eu acho, uma coisa assim, o mínimo daqui. Eu não sei o mínimo, mas sim, é um valor bem elevado. Era uma coisa assim, ou até mais. Então, quer dizer, você está pagando, aí o pessoal fica, né, com raiva, fala, por que eu estou pagando isso se eu não estou tendo serviço? Nem o mínimo eu estou tendo, nem o mínimo eles estão me mandando, né? E aí eles justificam isso, que eles cobram dessa forma, para poder subsidiar o sistema de fornecimento de água e de esgoto. Que sistema é esse? Subsidiar o quê? Bom, mais um motivo para você reivindicar seu direito. Você está subsidiando um serviço completo, perfeito e adequado. Estão entregando um serviço inadequado, incompleto e imperfeito. Isso já está caracterizado a lesão. Do ponto de vista individual, ou seja, você enquanto indivíduo, você tem direito à indenização nesses casos? Tem sim. A partir do momento que você é lesionado, né, de falta de abastecimento, você pode sim ingressar com uma ação requerendo a indenização por falta desse serviço. Serviço básico e essencial. Né? A lei, a Constituição Federal, ela diz que você tem que ter esse serviço de forma ininterrupta. Né? A não ser que seja uma emergência, como eu expliquei antes, vai ser notificado e vai ser suspenso. Também pode ser suspenso, né, por falta de pagamento. Né? Não é porque a lei está falando para mim que é contínuo e ininterrupto. Não, mas a falta de pagamento também você recebe uma notificação antes, vai falar, olha, se você não quitar a sua conta, tal dia eu vou cortar a sua água. Né? Mas aí você está sendo notificado e você deixou de ter a sua obrigação de pagar por aquele serviço que você consumiu.
Então, isso aí vai haver, sim, o corte, né, do serviço. Mas, fora isso, você tem direito à indenização, sim. E para que isso possa ocorrer de forma correta, né, a gente pede que ligue para o SAI, reclame, fale o dia que está faltando a água e é de suma importância pegar o protocolo dessa reclamação, né? Porque lá em juízo, o juiz fala, mas como é que você vai provar que você reclamou que você, na sua casa, aquele dia não estava com água? Com protocolo. Olha, quando eu falo, gente, que é importante a gente não abrir mão do nosso direito, há 2 anos atrás, a gente viu que o SAI, estranhamente, ele tirou um conselho consultivo que era feito por técnico, tinha engenheiro, tinha médico, enfim, tinham órgãos de classe que mandavam representantes para lá e passou a colocar porque não existia um critério mais técnico para nomear esse conselho. E esse conselho recebeu um aumento de diretor de 150%. E quando ele recebeu esse aumento, exato, 150%, entendeu? Você, funcionário do SAI, não recebeu nada de aumento. O professor justamente está reivindicando dignidade, sabe? Mas o conselheiro do SAI, sabe aqueles carguinhos comissionados ali, que tem um jeitinho para colocar um amigo? Então, 150% de aumento, entendeu? Sabe esse conselheiro? Então, ele inadvertidamente, erradamente, eles foram lá e tiraram da sua conta o aumento quando aumentou a tarifa esse ano, mais uma vez, aumentou com o índice de INCC. Para quem não sabe o que é o INCC, é o Índice Nacional da Construção Civil. Piada, né? Toma vergonha na cara, né, gente? Pô, o serviço de água, ele não foi feito para obter lucro, ele foi feito para ser custeado. Você tinha que ter uma planilha de custo que justificasse esse aumento. Mas como não tiveram, e o que eles fizeram? E aí, ofendendo com a defesa do consumidor, eles rebaixaram a faixa de água. Antigamente as métricas eram de 0 a 10, de 10 a 20 e assim sucessivamente. Hoje, se você pegar só na lei, porque na conta de água não tem mais a clareza e a transparência que é necessário com a defesa do consumidor, a tarifa, a tarifa residencial social de 0 a 10, de 11 a 15, de 16 a 30. Ou seja, cada vez mais eles vão aumentando. Aí começa a tarifa de 0 a 10 metros cúbicos, eles cobram 3,21. De 11 a 15, 4,04. De 16 a 30, 6,92. O que isso tem a ver? O que tem de mais? Está certa essa cobrança? Logo depois, eu vou mostrar para vocês aqui, gente, a cidade vizinha. Eu não vou citar o nome, assim, não estou querendo criar um conflito entre cidades, mas é a cidade que, em tese, tem o mesmo custo operacional para produzir água, entendeu? De 0 a 10, eu comecei com 3,21. Lá tá com 2,14. Então, gente, eu vou me silenciar, mas assim, tá na hora da gente exigir melhor o nosso direito. Então, isso está fazendo mal para as pessoas. Tem gente deixando de comer mistura, tem gente deixando de ter qualidade de vida para pagar o tributo, que não está recebendo serviço. O que mais que a gente pode falar da água? Então, essa falta d'água, né, como já foi dito aqui, ventilado aqui, gera o dano moral e o dever de indenizar. E aí a gente fala assim, poxa, mas quantas vezes a pessoa às vezes deixa de trabalhar para poder esperar o caminhão-pipa? Né? Sim. Então isso está lesionando ela, está deixando às vezes o patrão, alguém vai reclamar com ela ou ela vai perder o dia de serviço porque ela está aguardando o carro-pipa chegar, né? Então o dano moral, ele também possui um caráter preventivo, pedagógico e punitivo em face do SAI. Mas o que a gente já conversou aqui, parece que eles preferem pagar a indenização do que efetivamente trazer modernidade, melhoria técnica, equipamentos bons para a região, não é verdade? Sim. E aí a gente fala também a respeito da perda de tempo, vida útil do consumidor, né? Ele tem que parar para poder fazer a reclamação dele, ficar lá tentando no telefone, e a gente sabe que tem dia que eles viram pra gente e falam assim, o sistema não está funcionando hoje, então eles não podem dar o número do protocolo, né? Muitos consumidores, muitos clientes me relatam isso também. E aí ele perde tempo, ele se aborrece, isso é rotineiramente, cotidianamente, né? E isso aí vai trazendo, sim, o dano moral para o cliente, tá? Para o consumidor. Sim. Mais alguma coisa sobre a água?
Acho que foi tudo dito. Gente, olha só para aproveitar aqui, porque as pessoas estão tendo muita dúvida, muito comentário, e a gente vai fazer questão de oferecer a todos. Vamos lá. Quando a água acaba, quando volta com um mau cheiro, suja, está muito difícil a população de Barra Mansa. Fora o preço alto, eu já não aguento mais. A Nilza está fazendo esse comentário e realmente, assim, é verdade, é um absurdo. A Tina faz outro comentário aqui, faz mal para a pele também. Gente, eu vou dar um testemunho meu, eu tomo banho, é uma coceira assustadora, e você vai para outra cidade, você vai para outra região, não tem essa coceira. Então, assim, não dá para aceitar mais esse serviço. Muita gente gostando do tema, eu fico feliz, gente, compartilhando ideias, como vocês sabem. Ele é feito realmente para discutir os valores importantes para a sociedade. Robert está comentando aqui, tem um grande problema lá do Colônia. Robert, meu amigo, compartilha aí, manda para os moradores, porque nós precisamos reagir, não aceitar esse tipo de violação do nosso direito. Agora eu quero falar uma coisa, só para dar uma pincelada, porque a gente acabou não tocando, a luz, o critério é semelhante, né? Pode faltar luz na casa das pessoas? Não, porque é um serviço essencial também. Sim. E aí, faltou luz? Parte pelo mesmo princípio, né? Liga para a Light, reclama de que faltou a luz, pega o protocolo. Gera dever de indenizar? Sim. Moral e materialmente. Por que materialmente? Porque muitas das vezes a luz, existe queda de luz e a sua geladeira queima, a sua televisão queima, né? Então é preciso você pedir para que seja reembolsado, sim, ou consertado a sua TV, a sua geladeira. Mas para isso também existem alguns requisitos, tá? Além administrativamente, primeiro a gente vai tentar administrativamente, direto com a concessionária, com a Light, né? Para que ela restitua o que você gastou no conserto da sua TV, a sua geladeira, ou tendo que comprar outra. Geralmente, isso é feito da seguinte maneira: você tem que trazer 3 orçamentos, ou para conserto, ou em 3 lojas, falando o preço daquela televisão, né, daquela TV sua que queimou. E aí sim, eles têm geralmente um prazo para poder verificar aquilo, te responder e te ressarcir. O que a gente verifica, né, que no máximo esse prazo também, a gente tem que ser assim, qual é o prazo? De eterno? Não, 90 dias. Tá? Esse prazo é de 90 dias que eles têm que dar uma resposta para você. Caso isso não ocorra, aí sim o consumidor pode ir para a via judicial. Tá? Requerer não só a indenização do dano material, mas quanto moral também. Bacana. Gente, olha só, nós falamos aqui no tocante ao direito individual das pessoas, aquele que ele pode fazer individualmente. E aí a gente recomenda que todos façam, porque é importante que eles tenham ali, trabalhem e falem assim, ali tem uma comunidade que não está satisfeita. Então hoje vocês podem ter certeza, pode mandar recado para a página, entre em contato, deixa recado, a gente chama, pode deixar o número, pode pegar meu número, está lá na página, lá tem um número de telefone, a gente vai entrar em contato com o escritório e vai fazer esse intercâmbio para que as pessoas tenham acesso ali para invocar seu direito na justiça. Tem aqui, ó, não adianta ligar para o SAI, já liguei para a ouvidoria, já pedi caminhão-pipa e não mandam, deixam simplesmente as pessoas sem água. E aí tiram toda a dignidade das pessoas. Minha amiga, além de entrar na justiça individualmente, agora eu faço um convite a todo mundo. Do ponto de vista individual, temos que entrar na justiça e mostrar insatisfação. Do ponto de vista coletivo, a gente vai amanhã iniciar uma campanha que vai integrar toda a cidade de Barra Mansa. Nós estamos buscando também o apoio do Ministério Público, porque a violação está sucessiva, está contínua, está inadmissível. E aí nós já vimos que 80 desalojados, pode ter certeza, é só reparar aonde caiu. Sem rede fluvial, sem rede de esgoto. Nós tivemos na última live o grande professor Peterson, que nos deu aqui uma colaboração fantástica, nos explicando aqui sobre o planejamento, sobre as obrigações do município
no tocante a saneamento. Então, assim, você que nos acompanha toda semana viu exatamente que tem uma grande ligação entre os acidentes e a ausência desse serviço. E por conta disso, a gente tem amigos e irmãos aí sem casa, e casa é um dos... A gente passa uma vida toda construindo nossa casa, deixando ela com o conforto necessário, de uma hora para outra, pela falta do serviço público adequado, tem gente perdendo suas casas. De outra forma, a água também compõe a dignidade. Isso. Imagine você, doutor, tendo que ir para o fórum, tendo que atender um cliente no escritório, não tem água para tomar banho. Exatamente. Entendeu? Olha só, como é que... Muda até o humor. Imagine você tendo que trabalhar, você tendo que construir alguns trabalhos que requer alguma estética, passar maquiagem, não tomei banho, entendeu? É uma situação assim, inimaginável, inaceitável, inadmissível, desumana. E aí não tem outra explicação a não ser extrema e total negligência do poder público. Um grande silêncio, uma grande omissão, um direito que é básico e essencial a todo ser humano. Amanhã, amanhã quarta-feira, a partir das 19 horas, nós vamos estar na Praça da Rua O, no bairro Boa Vista 2. Para quem não sabe, é uma pracinha ali, um ponto de acesso, não passa carro nem ônibus, então é um local mais seguro para a gente iniciar uma série de estratégias e pedir o apoio, sim, do Ministério Público nesse tocante e chamando toda a cidade para essa campanha, porque eu vou voltar a dizer, de um lado a gente tem que buscar o nosso direito, inclusive de ser indenizado, porque o serviço público não pode simplesmente aceitar essa grave violação e nós vamos estar buscando você em qualquer bairro de Barra Mansa. A gente precisa dar um basta a essa omissão de direito. E do outro lado, coletivamente, a gente quer que a justiça obrigue o SAI a dar o destino correto ao nosso dinheiro, que é um tributo, que tem a modalidade de taxa, que é a remuneração de um serviço público que não tem sido prestado. E a gente quer esse apoio da justiça sobre N violações. A gente está aqui com um estudo muito cuidadoso, perdeu tempo, pedimos apoio ao professor Peters, pedimos apoio à doutora Priscila, à doutora Monique, para nos ajudar a subsidiar. Então, meus amigos, é um dever de cidadania, mas pode falar. Inclusive, voltando aqui a uma fala do professor Peterson, que eu achei bem interessante, e aí eu trago a interrogação, né? Será que em outros bairros aqui de Barra Mansa existe essa falta de água, né? A Constituição Federal Brasileira, ela fala que a gente pode tratar desiguais como desiguais também. O doutor Peterson falou a respeito disso e eu achei bem interessante. Então, a nossa região aqui, ela está sendo tratada de forma desigual. Então, talvez o nosso pleito também, e a gente tenha que ser ouvido de forma também a tratar dos interesses desses desiguais. Né? Olha, sendo muito sincero, todas as periferias, todos os bairros que são mais periféricos, são mais distantes ali do centro, que estão distante do núcleo ali econômico, que melhor ganha, que melhor é remunerado, que tem casas ali com melhor poder econômico, todos esses bairros estão falindo. Tem uma falência ali desse serviço público. E aí a grande verdade é o seguinte, que alguns bairros, se eles faltarem, eles são intransigentes e vão para cima com tudo. Nas periferias, eles querem nos fazer acreditar que a gente tem que tolerar tudo, tem que aceitar tudo, tem que aceitar a violação e omissão de serviço. E aí é um grande silêncio, é uma grande omissão, uma grande negligência desse serviço público. E aí, são palavras duras, gente, mas mas é injusto demais, é indigno, atrapalha a vida das pessoas. Então, e mais que isso, coloca em perigo a vida das pessoas. Uma semana sem água, gente, pode ter certeza que a higienização no tocante à Covid não foi feita adequadamente. Uma semana sem água, a sua dignidade ali do asseio foi feito de modo a gente brinca banho de gato, né? A gente põe lá um baldezinho, vai se adequando. Eu já ouvi também falar que tem gente colocando balde na goteira da chuva. Para captar água. Exatamente. E para tomar banho. E, gente, é uma água ácida, é uma água perigosa, que a chuva ela não tem a alcalinização correta para a gente estar usando. E o desespero é tanto que as pessoas estão valendo qualquer coisa, sabe? Para a gente ter água. E aí não tem sentido, porque a gente tem uma tarifa muito cara. Então, tem sido aumentado ano após ano com métricas que não tem nada a ver. Eles estão usando o Índice Nacional da Construção Civil, que é um índice superior ao IPCA, é um índice superior à inflação, então não se justifica. Se for usado no ano de 2022,
Está sendo usado agora no ano de 2023, é claro que vota em silêncio, fica tudo quietinho, entendeu? Ninguém faz uma discussão clara por que está aumentando esse valor, inclusive tiraram as métricas de cobrança ali da conta de água. Mês passado não veio, esse mês também não. E aí, num dever de ser claro sobre o que está prestando, tem uma grande violação. Então chegou o momento da gente dar um basta, chegou o momento da gente pedir apoio à justiça, chegou o momento da gente não aceitar. Marquinhos deveria ser partido das autoridades? Deveria, né? Mas, o fato das pessoas aceitarem não significa que eu sou obrigado a aceitar, e não tenha dúvida. O seu direito vai até a extensão da sua vontade, entendeu? Não é porque alguém lhe tolhe. Então, gente, a gente tem dois desafios. Um é do ponto de vista individual, a gente não abrir mão do nosso direito. Quanto vale a minha dignidade? Quanto vale o meu respeito? Quanto vale o meu direito à água? Eu não posso abrir mão. E aí, a gente fazer esses dois serviços. Tem muita gente falando que na parte de baixo da minha rua, na parte de cima, enfim, lá na Rua O, no bairro Boa Vista 2, entendeu? A gente vai estar lá na praça, lá, iniciando uma campanha amanhã para dizer não, basta essa omissão, basta essa falta de direito, basta essa indignidade. Mas também a gente vai estar orientando e sim induzindo as pessoas a falar assim, não aceite abrir mão da sua dignidade, não abra mão do seu direito, porque não tem cabimento nenhum essa falta dada sobre rios de aumento todo ano, um aumento abusivo, todo ano um aumento em cima do IPCA, acima da inflação, e aí penalizando a gente sem nenhum avanço no serviço público. É uma vergonha. Representante público tenha vergonha da sua postura, porque o povo está sofrendo de forma injusta. Exato. Bom, gente, mais alguma coisa? Não, acho que nós tratamos sobre tudo aqui, né, a respeito da água, da falta da água, do dever de indenização, né? Acho que está tudo ok. Olha, tem algumas perguntas aqui. Tem uma pergunta muito interessante, entendeu? E aí, mais uma vez, vamos lá. Quando a água cai na caixa, vem aquela água amarela, tem condições? Como é que tem que fazer aqui no prova? Como é que prova isso? Guarda um pouquinho da água? Então, o que eu falo? Aconteceu isso, se já tiver entrado, né, com uma ação ou tem a intenção de entrar com uma ação, filma. Né? Filma a água para produzir prova. Exatamente. Liga para o SAI e reclama, pega o protocolo da qualidade da água. Exatamente. Faça isso para poder ter provas mostrando que realmente a qualidade da água não é boa, né? Não é potável, não é eficaz e segura para a população. Vamos lá. Tem a pergunta. Rua Santa Rita, sem asfalto, sem rede de esgoto, lâmpadas queimadas. O que podemos fazer perante a justiça? Vamos lá. Primeiro, meu amigo, é importante mostrar inconformismo. Está errado. Isso está errado. E se a gente aceitar ou achar que é normal, tudo bem. É uma escolha. Mas está errado. Segundo, nós vamos estar tomando sim providências no tocante à justiça. Agora, é importante que cada morador participe. É o seu direito que está sendo violento. Se não tiver participação, é porque o direito não é tão importante assim. Então, assim, participe. Vamos lá, Robert. Aqui em Rialto estamos com 3 postes praticamente caídos na estrada, Colônia Rialto. Foi solicitada a Light e não tivemos nenhum retorno. Poste caído, segurança da vida das pessoas. Exatamente. Continua ligando para a Light, reclamando para a Light, pegando protocolo, porque é um direito seu, está te cerceando, né, a segurança, a qualidade de vida sua ali. Então, você também pode ingressar com uma ação de indenização. Basta para isso provar que você é o consumidor, que você está pagando a sua conta, tudo direitinho. Então, você pode reclamar sim, pedir a indenização. Robert, liga para o site, para a Light, pega o protocolo, filma o poste caído lá. Exatamente. E cobre seu direito, entendeu? Eles têm que melhorar o serviço prestado. A modernidade, a técnica, aquilo que foi falado antes, né? O equipamento tem que ser bom, as instalações têm que ser boas, e isso não está sendo servido para você, consumidor. Tem outra pergunta aqui, gente. Olha que bacana, gente. Olha só, nossa audiência está chegando a Piraí. Obrigado, tá, gente? Adséia, entendeu? Gente, eu moro em Piraí e posso falar da roubalheira dessas empresas. Aqui na Rio Mais Saneamento está acabando com o nosso sossego. Estava cobrando esgoto até de quem não tinha esgoto tratado.
como o daqui de casa, e cobrando o mesmo valor da água para o esgoto. Bom, cobrar, todo mundo soube cobrar. E a gente vai saber exigir de volta a nossa... Vamos para cima, gente, não vamos... Nenhum direito a menos, entendeu? Não vamos abrir mão de nenhum direito. Esse problema já existe há muitos anos, vamos lá, comentário da Nália, esgoto muito caro, tem lugares que nem existe. Seria melhor fazer um polo de atendimento jurídico para atender o povo da região leste. Podemos pensar, mas gente, olha só, todo mundo tem que fazer a sua parte. Amanhã nós vamos estar lá no Raó, lá no Bar Boa Vista 2, é uma pracinha ali, perto ali de uma costelaria 10. Então assim, gente, vamos para lá, vamos ajudar, vamos interagir para a gente ir buscando e vamos passar de pessoa a pessoa. Cada um compartilhando aqui, chega nas pessoas. Vamos lá. A parte de baixo da minha rua é muito difícil ficar sem água, mas o morro, muitos ficam sem água vários dias e sobre reclamação, mesmo assim continua. Gente, reclamou, justiça. Primeiro passo é a reclamação no órgão público. Não foi assistido? Vamos ingressar na justiça. Como eu falei, é um direito. O Zé Mineiro aqui falando que estamos juntos, é um prazer, Zé Mineiro, estar com você aqui, assistindo a gente aqui, a gente fica muito feliz. Carlos Souza nos dando boa noite. Vamos lá, foi aberto protocolo junto a ele, mas não resolve o problema. Está esperando cair de vez para atuar. Provavelmente ele deve estar falando ali no tocante à live. Justiça, amigo. Seja indenizado por um serviço ineficaz. Vamos lá, a minha vizinha não paga taxa, já há muitos anos ela ganhou na justiça. Ela cobrou o direito. E olha quem está nos assistindo aqui, o Peterson, acabamos de falar. E ele está assistindo. E é um prazer, meu amigo, sempre ter a honra aqui da sua participação, tanto nos assistindo, mas quanto colaborando, sempre dando aulas aqui espetaculares também. É uma pessoa muito bacana. Doutor Odair também está nos assistindo aqui, é bacana. Não são poucas vezes que a água chega em nossas casas com um cheiro forte de cloro. Pagamos, mas não temos uma água de qualidade. Reajam, gente. Parabéns, doutor Odair, pela colocação. Vou voltar a dizer, isso é muito importante. Vamos lá, a Ivanete está comentando aqui, não adianta ligar para o SAI, já liguei para a ouvidoria, já pedi caminhão-pipa e não mando. Ivanete, me chama no WhatsApp aqui, me chama aqui, vai lá na minha página, tem um númerozinho, ou manda uma mensagem no privado, justiça, vamos entrar, você já ligou, tem protocolo na ouvidoria, vamos entrar na justiça, simplesmente assim. Peterson colaborando, como sempre. Constituição Federal de 88, artigo 182, estabelece que a política de desenvolvimento urbano deve ser executada pelo Poder Público Municipal conforme as diretrizes geradas fixadas em lei federal e tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. O que é a função social da sua cidade? Deixa eu contar um segredinho para vocês. Sabe o nosso plano diretor? Nosso amigo Peterson nos deu uma aula semana passada, então, de 2006, gente. Bem ultrapassado, né? Exato. Qual é o papel da cidade com seus habitantes? Então, gente, reação, indignidade, não vamos aceitar esse absurdo mais. Vamos, sim, à justiça, reclamar sobre o nosso direito, tanto de forma individual, como de forma também coletiva. E aí a gente precisa desse engajamento, porque ou a gente reage, ou então uma hora vai ter tragédia, e aí de certa forma a gente pode evitar isso, a gente pode. Deveria ser dever das autoridades agir o correto, da forma da lei, mas como não age, vamos buscar apoio dos competentes advogados que em 2006 abrilhantaram aí o nosso sistema jurídico, criando uma jurisprudência na região que foi tema depois para o resto do Brasil. Doutora Priscila, um forte abraço para vocês, junto com a doutora Monique e a doutora Frida. Um abraço para vocês, tem esse carinho aqui da nossa região. E vamos, comunidade, enquanto cidadão, a toda Barra Mansa. Não vamos aceitar essa humilhação, essa violação de direito, essa pouca vergonha de quem administra. Vamos exigir o que a lei preconiza, porque é o mínimo. Eles deveriam estar além da lei, prestando serviço de excelência e passar da lei. Mas pelo menos o que a lei limita, e a lei, gente, dá o mínimo. A gente vai pelo menos nesse sentido. Doutora Monique, considerações finais? Eu acho que foi tudo tratado aqui, tudo falado. E eu queria agradecer o convite, né? É um prazer. Mas tem um segredinho, uma vez que vem a primeira vez, fica intimada a vir mais vezes, tá? Eu tava tão nervosa, né?
Nossa, acabou que fluiu, achei bem interessante mesmo. Eu fiquei à vontade. Que bom, a Fiquei gente à fica vontade. feliz. Bacana. Gente, amanhã, 19 horas, Rua O, bairro Boa Vista 2, próximo da Costelaria 10, aqui no bairro Boa Vista. Mas vamos rodar toda a cidade, a toda Barra Mansa. E aí não vamos aceitar, porque não, sob todos os aspectos é errado. Então a gente precisa nos emergir e ir para a justiça, não aceitar essa violência, não aceitar essa indignidade. E aí a gente tem contato com um corpo de pessoas maravilhosas, doutora Monique, Peterson, e mais muitas outras mãos aqui, doutor Daí, muita gente colaborando, doutora Priscila, doutora Frida, enfim, todo mundo colaborando com ideia, com sugestão, com participação, e você. Nós vamos aceitar? Não. Violar um direito nosso, e é direito, mais do que absoluto, mais do que definido com jurisprudência clara no tocante à água, justiça. Mas tem mais direitos também, que o direito individual momentaneamente não tem atingido, porque a interpretação muda de tempo em tempo. E aí, gente, vocês não tenham dúvida, essas pessoas aqui são férias. O doutor Monique, para acompanhar o entendimento da justiça, saca tudo que a jurisprudência mudou, ela corre aqui e tem uma responsabilidade, um zelo, um carinho, ela, a doutora Priscila, a doutora Filha. Então, gente, vamos reagir nesse sentido, não vamos aceitar essa violação de direito, vamos à luta, porque não podemos abrir mão da nossa dignidade, não podemos abrir mão daquilo que só é o digno, entendeu? Que a gente vá para a luta, a gente fica aqui compartilhando ideias, já deu nosso minutinho, passamos aqui dos 45 minutos, porque o tema era extremamente relevante. É um prazer estar com todos vocês, eu fico feliz com cada rostinho que eu vejo aqui aparecendo, entrando. Entre, compartilhe, curte, chame mais pessoas, porque mudar o mundo é possível. Depende de mim, depende de você. O que você está fazendo? Exatamente. Todos nós podemos fazer a diferença. Façamos nós a diferença. Sejamos nós aquilo que queremos ver no mundo. Conto com todos vocês. Até amanhã, às 19 horas. Um forte abraço, gente. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.